Seja muito bem-vindo ao canal Politicamente Hoje. Meu nome é Eduardo. Vamos falar sobre o documentário do New York Times relatando o vocabulário do governo Bolsonaro. Se os jornalistas brasileiros que cobrem o governo federal passaram a ter, com Jair Bolsonaro, uma rotina dificultada por xingamentos do próprio presidente e perseguições virtuais da militância fanática, os correspondentes estrangeiros que atuam no Brasil ganharam ainda uma outra pedra no sapato: traduzir, adaptar e explicar aos seus públicos o recorrente vocabulário que é a tônica do entorno presidencial, no caso, com um léxico pouco afeito aos protocolos do cargo. E a cada descompostura vernacular a internet vai à loucura imaginando como os tradicionais veículos do exterior vão noticiar. Considerado o principal jornal do mundo, The New York Times fica no centro da curiosidade. No perfil do Twitter New York Times, as menções brasileiras têm sido campeãs de repercussão, não raramente, desencadeando memes e provocações políticas. No último 7 de setembro, quando se celebrou o bicentenário da independência do Brasil, o perfil registrou duas menções inéditas em língua portuguesa: sou, ao menos, no dialeto presidencial brasileiro, do motociata e o imbrochável. Esta última, uma verdadeira campeã de reações. Em 24 horas, o post havia engajado mais de 500 comentários, provocado 7.000 retweets e colecionado quase 50.000 likes. O autor da proeza de emplacar esses termos tão, digamos, arrojados nas páginas e no site do tradicional diário é o jornalista Jack Nickas, norte-americano de Massachusetts, que é o responsável pela cobertura brasileira do veículo desde janeiro. 2 semanas antes, ele já havia encarado o desafio de incluir, em seu texto, o termo tchutchuca do Centrão, ao relatar o incidente ocorrido com o youtuber que jocosamente dirigiu-se ao presidente utilizando a expressão. Em todos os casos, o profissional não somente precisa dar um jeito de traduzir o termo heterodoxo, mas também dedica 1 ou 2 parágrafos usando a nomenclatura original e contextualizando-a, explicando para o leitor internacional. Linguagem do presidente. Ao tab, Nickas comenta que algumas vezes a própria palavra se torna parte da história. Isso aconteceu tanto no episódio da tchutchuca quanto no do imbrochável. Nesses casos, decidi que era importante incluir a palavra original, ressalta. Isso se aplica principalmente quando a palavra é difícil de traduzir. Assim, dizemos claramente aos leitores que há essa dificuldade de tradução e, em seguida, fazemos nosso melhor para traduzi-la. Em seu próprio perfil no Twitter, ele tem explicado um pouco sobre esses processos. E admite que muitas vezes recorre a especialistas para chegar à melhor expressão. No caso do imbrochável, contou com a ajuda da tradutora Flora Thomson de Vaux, norte-americana radicada no Brasil, que tem se dedicado a verter para o inglês as obras de Machado de Assis. É uma realidade que ele não esperava encontrar no dia a dia. Fiquei impressionado com a linguagem informal do presidente, mas sei que isso faz parte de sua marca política e o ajuda a se tornar mais próximo do brasileiro médio, analisa ele. Lembro-me de assistir à sua entrevista no podcast Flow e de ficar surpreso com a frequência com que ele dizia alguns palavrões. Mas não é apenas o círculo bolsonarista que rende ineditismos ao repertório do New York Times. Quando noticiou a morte precoce da cantora brasileira Marília Mendonça, o obituário lançou mão do termo feminejo para explicar o movimento musical da qual ela era protagonista. O jornalista Nickas orgulha-se de ter emplacado a expressão "o pé sujo" em uma reportagem publicada por ele sobre o cenário dos botecos cariocas. Questões de decoro. Nickas diz que, no caso do imbrochável puxado por Bolsonaro no 7 de setembro, parecia que grande parte do país também ficou surpreso que o líder da nação entoasse que ele nunca falha sua ereção, em frente a uma multidão durante as comemorações do bicentenário do Brasil, estando ele no palco ao lado de vários líderes governamentais e militares. Na matéria publicada pelo jornalão norte-americano, a cena rendeu 3 parágrafos. Primeiro, Nickas enfatizou que Bolsonaro prosseguiu com a estratégia de fazer com que sua masculinidade seja a parte central de sua campanha. Foi quando ele reproduziu a fala do presidente sobre a importância de que um homem se case ou com uma princesa ou e beijou a primeira-dama,
Michele. A matéria também menciona o couro de O Imbrochável. Nicas então definiu o quase impublicável termo como uma levemente vulgar palavra em português que pode ser traduzida mais ou menos como o never limp. Então, o último parágrafo da sequência menciona que o próprio Bolsonaro entoou o never limp e o texto repete o coro 3 vezes. Quando estava fechando o texto, Nicas decidiu consultar a opinião da tradutora Thomson DeVaux. Em um primeiro momento, ele estava pensando em traduzir o imbrochável por o virile, que me pareceu muito mais solene e erudito do que o original, conta ela ao Tab. Também entendo que haja questões de decoro no New York Times, e não daria para emplacar uma tradução explicitamente vulgar. A especialista explica que, na hora, pensou que qualquer tradução do termo deveria refletir a verdade incômoda de que um grito de guerra feito justamente para afirmar a virilidade tem a palavra brocha bem no meio dele. É o desmentido imediato, como diria Shakespeare, de Lady Dotto protest tomate. Pensei que seria importante ter uma palavra bem broxante em inglês, e aí sugeri never limp ou uma frase que brocha no final. Submissão ao estabelecimento político. O jornalista conta que a tradutora também o auxiliou no caso da Tchutchuca do Centrão. Para contextualizar o Tchutchuca, ele usou 2 parágrafos em que explicou as raízes angolana e tupi do termo e citou o funk do bonde do Tigrão. Por fim, cravou que, nesse contexto, significaria algo como uma mulher submissa. Centrão, por sua vez, ele explicou como sendo o estabelecimento político. Além de Thomson DeVaux, Nicas conta que tem pelo menos outros 4 conselheiros no que tange à língua portuguesa, o linguista Andrew Nevins, os intérpretes Ivan Fará e Gustavo de Freitas Santos, e a colega jornalista Liz Moriconi. Acostumada aos desafios de verter uma obra de uma língua para outra, Thomson DeVaux acredita que o enfrentado por seu conterrâneo aqui no Brasil é semelhante àquilo encarado por qualquer correspondente em país de língua estrangeiras. O que faz a diferença aqui é que você tem um grande público brasileiro que consome mídia em inglês. Então existe um interesse maior justamente nesses desafios, uma plateia para o tradutor, digamos assim, argumenta. Particularmente, acho saudável. Em outro momento, essas palavras mais complicadas provavelmente seriam glosadas ou parafraseadas. Certamente, não chamariam tanta atenção. É sempre bom que o exercício da tradução seja visível e presente, e que exista um debate saudável a respeito das soluções possíveis. O que achou, pessoal? Inscreva-se em nosso canal, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Pois são atitudes que fazem com que o nosso canal tenha um crescimento, de forma positiva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.